prece. Ok. Bom dia a todas. Hoje a gente vai ler a mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel por Chico, ou de Chico por Emmanuel. A mensagem 53, em cadeias. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, mais uma vez, nos chama ao trabalho, faz com que a gente reflita e tenha cuidado com as desculpas e justificativas que a gente usa, né? Então, eu vou ter uma ONG, eu vou fazer um trabalho grandioso, sendo que muitas vezes, na maioria das vezes, essas ONGs, essas coisas grandiosas começam com um primeiro passo, começam pequenininhas, começam exatamente porque alguém decidiu sair do sofá, decidiu sair da inércia, né, da procrastinação, e entendeu que a gente tem grandes responsabilidades. E aí a gente fala dos projetos sociais, mas a gente também fala das missões nos lares, porque muitos de nós, a nossa maior missão está dentro da nossa casa. Às vezes a gente quer realmente fazer parte de outras coisas, e aí a gente não consegue, a gente fica angustiosos, né? Achando que só isso nos levaria para a prática do bem, sendo que a nossa missão está ali dentro, está pertinho da gente, né? Está em cuidar de quem precisa naquele momento, que faz com que a gente tenha que doar o nosso tempo, a nossa disposição, disponibilidade. Tudo isso é caridade, é trabalho no bem. Então, se você tem a oportunidade de trabalhar fora, né, em termos de projetos e ações, trabalhe. Mas se por qualquer outro motivo você não tenha, reflita que às vezes a sua missão está ali, ó, pertinho de você. Você fica procurando alguém para ficar com a sua missão para que você vá para fora. E, na verdade, o seu exercício é ali dentro, né? Então, mais uma vez, a espiritualidade nos chama através da prática daqueles que já estiveram aqui e que, de fato, seguiram como discípulos, ainda nós não somos, ainda estamos nesse caminho, né, de abdicar de algumas coisas, e é isso, não vamos esperar o grande para começar, e o nosso trabalho ele pode estar muito mais perto de nós do que a gente imagina. Então, é o pouquinho, é no trabalho, é na sua sociedade, ali dentro das suas relações, na sua família, com seu melhor amigo, ou com um amigo que está um pouco mais distante, mas que ainda assim está passando por alguma dificuldade. Então, nós temos o tempo inteiro formas de estar auxiliando o outro e, naturalmente, nos auxiliando primeiro. Então, que possamos agora nos concentrar para a nossa prece, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos juntas, cada um dentro dos seus desafios, dentro das suas necessidades de superação, agradecendo assim também, Senhor, a presença da espiritualidade de luz em nossos lares, abençoando, blindando as nossas casas, as casas dos nossos familiares, que a gente possa manter os nossos pensamentos em harmonia, as nossas atitudes, as nossas ações, em conformidade com aquilo que a gente vem aprendendo das lições do Cristo,
das lições de todos aqueles que vieram aqui e que deixaram seu exemplo, a sua reencarnação como exemplo para todos nós. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão em hospitais, seus acompanhantes, abençoe, Senhor, todos aqueles que estão nas cadeias, que estão nos hospitais de recuperação. Conceda, Senhor, muita força, muita persistência, muito amor, que blindem esses locais, que a espiritualidade de luz consiga, Mestre Jesus, trabalhar em cada um. Que assim seja. Paulo, como sempre, nos trazendo, né, nos dando um exemplo maravilhoso, e Emmanuel sempre traz uma reflexão muito interessante para todos nós. Esse compromisso, ainda outro dia desse eu estava lendo o livro, e eu estava lembrando, quando o Danda começou a falar, eu estava... Já que ele não está aqui agora para eu ver, está em outro lugar. E é exatamente o que Paulo falou, que Danda falou, a questão de onde a gente está, onde está nosso compromisso, né? Onde é que está? Está dentro do lar. E onde é que nós podemos fazer a caridade? Iniciar mesmo dentro dos nossos lares. Primeiro compromisso é conosco. O segundo compromisso é com a nossa família. O mais além, né, fora das portas de nosso lar, é o mais. Mas o nosso maior trabalho de desenvolvimento espiritual está aqui dentro de nossa casinha. E é tão importante a gente fazer o nosso trabalho bem feito dentro do lar, que no livro... Hoje, é que eu esqueço o nome dos livros. Esse livro que eu estou lendo é de Chico, né? André Luiz, que traz o exemplo, essas viagens, Obreiros da Vida Eterna. E Chico traz, André Luiz traz através de Chico a luminosidade de um lar em que eles vão iniciar uma tarefa, e esse lar é o posto de recepção deles no plano terreno, e dali eles vão para cumprir a tarefa que eles foram fazer ali na Terra. E eles pousam nesse lar, e André, ele vai descrever esse lar, a simplicidade desse lar. O lar não tem grandes expressões sociais, é um lar simples, humilde, de uma senhorinha simples e humilde, com seus filhos, com seus 3 filhos. Ela não sai para trabalhar fora de casa. O trabalho de iluminação dela é dentro de casa com seus 3 filhos. Os mensageiros. Os mensageiros. Isso, os mensageiros, Isso aí. E é dentro desse lar simples, humilde, com esses 3 filhos, que ela está se iluminando, porque ela está cumprindo a tarefa que lhe cabe aqui na Terra. Ela está educando espiritualmente aquelas 3 crianças, edificando o seu lar para o bem, e, ao mesmo tempo, ela está se iluminando. Ela não vai lavar roupa, ela não vai ser secretária, ela não vai ser médica, ela não vai trabalhar fora de casa, mas é ali dentro do seu lar, que ela está edificando o que ela veio para fazer, desenvolver-se moral e espiritualmente. Então, a gente não use desculpa, né, para dizer que eu não fiz por isso, não fiz por aquilo. É isso, né, essa observação que Danda fez foi fantástica mesmo. Nós não viemos para trabalhar fora os nossos valores morais. Primeiro é aqui eu comigo e com o meu próximo, mais próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus não falou o próximo lá de fora, tudo. Quem é seu próximo? Que você acorda todos os dias e eles estão ali dentro, debaixo do mesmo teto. São marido ou esposa, filhos, às vezes a mãe, às vezes um tio, às vezes até aquela auxiliar doméstica que vem trabalhar na sua casa, também é uma tarefa sua. Então, não percamos tempo, né? Não percamos tempo, porque o tempo urge, o tempo voa, e a gente sabe que os tempos são chegados, e nós somos os trabalhadores da última hora.
Estamos quase que atrasados, mas façamos o nosso trabalho bem feito. E aí vem o capítulo 6, o Cristo Consolador, nos dizendo do jugo leve. E aí eu comecei com Dona Vânia, a gente começou falando, né, Dona Vânia, a dificuldade que é os nossos desafios no lar, né? A gente falou assim, tem que falar que está bem, a gente tem que falar que a gente fala que vai melhorar, confiando, né? E aí vem as dificuldades dentro do lar, e vem mesmo, porque Jesus não nos prometeu facilidade, né, Dona Vânia? Não, Jesus não nos prometeu facilidade. Os discípulos primeiros ali ao lado do Cristo não tiveram facilidades. Nenhum deles pegou carona no carro do outro, no cavalo do outro para evoluir. Cada um passou por sua série de dificuldades, venceu as suas limitações, ultrapassou os seus limites e se tornaram o que eles se tornaram, espíritos de luz, né? Alcançaram a grandeza da esfera crística. Então, é isso. Então, quando Cristo diz aqui para nós, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e vos aliviarei. Olha que chamado lindo. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Ele não falou, vem a mim que eu vou carregar suas dores, que eu vou te livrar de seus desafios. Não. Tomai o meu jugo. Por quê? Qual é o jugo do Cristo? É o amor. Então, tome primeiro ali o jugo do amor. E aprender com ele que é manso e humilde de coração, e nós vamos encontrar repouso para nossas almas. Então, olhe, meus filhos, enfrente suas dificuldades com amor. Perceba que todos que estão ali ao seu lado estão carentes, tanto quanto você, desse amor, da paciência, da tolerância. Trabalhe com eles. Trabalhe com amor. Vocês estão jungidos ao amor, vocês estão agarrados no amor. Que eu vou fazer com que, e vocês vão encontrar, não é que ele vai fazer não, né? E aprenda comigo. Jesus era manso e humilde de coração. Quando se é humilde, se é obediente aos desígnios divinos. Ou seja, nós estamos prisioneiros da lei, porque a lei é que nos educa. Então, todo bem que eu faço, eu recebo de volta. Todo mal que eu faço, eu recebo de volta. A lei de ação e reação. Não é? Então, nós estamos jungidos a essa lei. Nós somos prisioneiros dessa lei. Essa lei, ela foi edificada para nos manter responsáveis com as nossas ações, não para nos punir. Jesus, o manso, o justo, o humilde, ele veio e testemunhou isso. Ele exemplificou a todo instante. Desde quando ele era pequenininho, ele era obediente à mãe e ao pai. Né? Apesar do escrito do Evangelho não ter muita coisa, mas os poucos que a gente vê, os lances que a gente vê, Jesus na sua obediência ao Pai. E na sua obediência ao Pai também ele era obediente à mãe e ao pai terreno. Honrou esses pais. Jesus foi humilde quando inúmeras vezes ele foi acusado, quando ele foi aprisionado, quando ele teve que carregar aquele madeiro, né, aquela cruz até o Gólgota, ele estava mostrando para nós o que é ser humilde. Por mais que haja dificuldade, que as dificuldades pesem sobre os nossos ombros, a humildade nos conduz à obediência ao nosso Pai Celestial. E esse Pai que é justo,
Ele não envia para nós desafios que a gente não mereça. Não nos envia uma cruz que a gente não consiga carregar. Ele é justo. Então, dentro dessa justiça, o Pai permite que, na nossa encarnação, aqui na Terra, a gente experimente as dores que nós temos condições de desafiar, de experimentar. Ele sabe, ele nos conhece. E ele sabe também, dentro da justiça, que não pode passar a mãozinha pela nossa cabeça, porque senão a gente continua e nunca vai aprender. Não é assim com nossos filhos aqui na Terra? Com todo o amor que a gente tem por cada um deles, mas errou, a gente está ali para corrigir. Chegou da escola com a borrachinha, nós vamos investigar quem foi que lhe deu, em qual circunstância. A mãe dele mandou ele lhe dar. Vamos na escola investigar com a professora, com o aluninho, porque aí nós estamos educando para não subtrair o que é do outro e também entender que o outro é tão pequeno quanto ele e que o outro só pode estar beneficiando, presenteando ele com um objeto se a mamãe dele permitir. São coisinhas simples, pequenininhas, mas faz parte do nosso processo educativo. Na nossa jornada anterior, provavelmente a gente chegou em casa, né, com coisas alheias. Isso é forma de dizer, viu, gente? Categoriazinha. Chegou em casa com coisas alheias, ou na brincadeira jogamos pedra no gato. Aí, nessa encarnação, nós não obedecemos da encarnação anterior, aí, nessa encarnação, o nosso Pai está nos corrigindo. Porque se eu fiz errado, eu tenho que aprender que é errado. E que cada ação gera uma reação. A obediência, a humildade, é o que nos conduz à obediência. Não é a humildade de ser pobre, né? Ou de estar fingindinho. Não. É a humildade de ser obediente aos desígnios divinos. Jesus, quando ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender comigo, que já aprendi as lições, né? Nas várias e várias reencarnações minhas, eu aprendi a ser manso, não agredir, não ofender e não ser rebelde. E ser humilde de coração. Compreendi, aprendi que tudo que chega para mim de desafio, de dor, de prova, de expiação, faz parte do meu processo educativo. E que o meu Pai, que é justo, agiu comigo com justiça. Ah, então Jesus merecia passar por tudo que ele passou? Não. O professor, quando entra na sala de aula para ministrar a sua disciplina, ele não merece estar ali com aqueles... é só uma imagenzinha. Ele não está ali porque ele precisa aprender aquela lição, né? Aquela disciplina, aquele conteúdo. Ele está ali porque, como ele já aprendeu, já domina um pouco aquele conteúdo, ele está ali para transmitir e ajudar o outro a aprender também. E é assim que o nosso mestre fez, né? E ele diz, quando ele fala que a gente se achegue a ele, porque com o exemplo dele, nós passaremos pelos nossos desafios com mais braveza, com mais, né? Como é que a gente fala? Com mais equilíbrio. A gente passa pelas nossas dificuldades sem rebeldia, sem estar reclamando o tempo inteiro, sem estar, vamos dizer assim, pedindo menos, né, dona Mais coragem, né, Lia? Com mais coragem, né? Exato. E na hora que a coisa aperta, a gente, ai, meu Deus, começa, né? Lastimar, corre para a cama e deita. Ó, eu mesmo, viu, gente? Quando eu falo assim, sou eu.
Então, por isso que eu estou agora vigilante. Coragem, né? Coragem. Os desafios vão chegar? Vão. As provas e expiações, ninguém pensa porque está chegando aos 60, aos 70 que vai diminuir, não. Até o instante que a gente deixa esse corpo físico e só se representa como você mesmo é que você, né, dentro do programa da encarnação, que você vai ter esse momento de alívio para você refletir no que eu fiz, o que eu deixei de fazer, eu acertei aqui, errei ali, porque um instante de reflexão quando a gente desencarna, digamos assim, né? Então, a gente precisa estar sempre com essa coragem. E é isso que Jesus também exemplificou, a coragem de enfrentar as provas e expiações. E ele ainda nos dá um alento. Ele fala: oh, vocês não estarão sozinhos, não. Eu vou estar com vocês. Traga no bojo, desenvolva dentro de vocês o amor e eu estarei com vocês. No momento de dor, estarei de braços dados. Quando as dores forem muito fortes, te carregarei no colo, mas nunca estarão sozinhos. Então, e o porquê que o jugo se torna leve? O jugo se torna leve porque quando nós nos tornamos humildes diante das leis divinas, nós vamos desenvolvendo essa coragem, nós vamos entendendo os percalços da vida e deixamos de nos debater dentro deste cesto, que é a vida, e a gente se machuca menos. Por que dói tanto, machuca tanto? Porque a gente fica ali, ó, tentando sair de dentro daquela situação, se rebela contra as leis de causa e efeito e não aproveita a viagem. Eu estava lendo a reportagem sobre um rapaz que fez esporte, e aí ele disse que ele fez uma escalada muito difícil, que ele voltou de lá com as mãos todas feridas, pernas, o corpo todo machucado, com uma dor na cabeça muito forte, e que ele ficou 15, 20 dias no hospital para se recuperar. E aí uma pessoa perguntou para ele: mas e por que você faz isso? Ele: por causa da viagem, do caminho até lá. Estou todo machucado, mas a proporção que eu ia avançando no caminho, eu ia contemplando a paisagem, como foi mudando, como foi se transformando. Eu fui percebendo a grandeza do mundo e como eu sou tão pequenininho. E aí ele diz que o objetivo, o grande X da questão não é chegar lá, é vencer a si mesmo, a vontade de desistir, de parar, de pedir para alguém ir lá tirar ele com helicóptero. Essa é a vontade que a gente tem. Mas a vantagem disso tudo é o caminho que nos leva até lá. É experienciar essa viagem, mesmo com todas as dores, com todas as dificuldades, mas ainda assim contemplar a paisagem ao redor. E é isso. E é isso nessa nossa encarnação, nas nossas encarnações. É apreciar essa viagem, os desafios que ela apresenta para nós, as provas e expiações, mas não perder a oportunidade de observar a grandeza do amor de Deus. Como Deus nos ama, como Deus se dedica a nos conduzir ao caminho do bem, como um bom pai. E ainda nos enviou um bom pastor, que não precisou de muita tarefa para deixar gravado em nossa consciência. Ele só experienciou. E o que o Cristo fez? Apreciou a caminhada.
E ele evoluiu ainda mais. Ninguém pensa que porque Cristo já é perfeito, que ele ter vindo aqui nos experienciar conosco, nos mostrar tudo, que foi, né? Ele evoluiu mais ainda. Ele ultrapassou os seus limites ainda mais. E Paulo nos mostrou isso, que no livro, Paulo e Estevão, e aproveitou para apreciar todos os detalhes do livro, e ler de novo, que vai aparecer mais coisa para a gente apreciar, porque toda vez que eu leio, eu aprecio novas coisas, porque ele é muito complexo, muito rico, rico de experiência, rico de ensinamento, e é uma coisa fantástica. E Paulo nos mostrou isso. Ele caminhou pelo vale da sombra da morte, né, como está no Evangelho, nos fala isso, mas ele aproveitou cada passo que ele deu. Ele amou. E ele foi apreciando as belezas do caminho. Porque Paulo, ele experienciava, sofria, estabelecia ali naquele local uma igreja, estabelecia ali as normas, ajudava a estruturar de acordo com a necessidade daquela comunidade e ia adiante. Ele não ficava parado. Mas ele levava junto a admiração, o amor, a satisfação de ter contribuído com o crescimento espiritual daqueles que estavam ali. O tempo que ele ficou preso, ele não ficou de braços cruzados. Ele auxiliou os que estavam presos com ele, edificou dentro deles o reino de Deus. E, ó que maravilha, nos rendeu aquelas belas cartas, as cartas aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Coríntios, cada pérola de sabedoria forjada na luta, na dor. Isso é apreciar o caminho. E ter a certeza de que não está sozinho. O que é que Paulo fez? Ele aceitou o convite de Jesus, vinde a mim, que estava aflito, sobrecarregado, torturado com aqueles sentimentos ruins, porque ninguém se sente confortável com o sentimento de vingança. E aí, Jesus abriu os braços para ele e falou, vinde a mim, você que está sobrecarregado, você que está aflito, vinde a mim. Se ponha sob o meu jugo, o domínio do amor, e vá. Vá construir uma nova jornada. Olha o que eu fiz, aprenda comigo. E olhe, nenhum de nós é assim, é porque se estamos encarnados é porque não somos, né? Então, nenhum de nós tem a condição de falar o que Jesus falou, não. Porque foi livre de qualquer vaidade, de qualquer orgulho, de qualquer soberba. Ele só falava, olha aqui o exemplo, eu vim como enviado do Pai. E não recalcitre sobre o aguilhão, ou seja, não fique preso ao passado, não fique preso às suas deficiências morais. É um novo caminho. E descortina para você uma nova jornada. Então, o que ficou, você não vai poder mudar, mas a partir daqui você pode construir diferente. É essa a proposta do Cristo para nós. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E aí os Espíritos traz aqui uma pequena reflexão. As misérias, as decepções, as dores físicas, perdas de entes queridos, enfim, todos os sofrimentos encontram consolação na fé, no porvir, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar. Olha que jugo maravilhoso. Eu quero estar sob esse jugo. Ainda não consegui, não. Porque é um desafio muito grande.
eu deixar quem eu fui até hoje, mas estou me esforçando. E eu sei que cada um aí dentro da sua limitação, mas com coragem, com determinação, está se esforçando. E Cristo nos conhece, Ele sabe. E por isso que o esforço de se tornar melhor dia a dia é contado na nossa contabilidade. Vai para nosso caderninho ali, na contabilidade divina, né? Então, é isso que é importante. Olha o que Jesus diz, quando a gente tem fé no porvir. Eu acredito que no futuro, daqui pode ser a 1 milênio, 2 milênios terrenos, porque espiritual é pequeno, é pouco tempo, né? Mas 2 milênios terrenos, eu tenho fé de que eu chegarei à esfera crística. Tenho certeza disso. Porque Deus não vai me desamparar. Assim como não tem desamparado nenhum de nós em nossos desafios. Né? Quando a gente compreende que a vida não se extingue no túmulo, tudo fica maior na nossa frente. Eu sei que hoje nós enfrentamos o desafio X, mas eu sei que se eu continuar me esforçando a acertar, lá na frente, já não irá fazer parte dos desafios que eu tenho que enfrentar. Até eu solver na era dos tempos, até eu dissolver na era dos tempos as minhas dívidas na contabilidade divina, e eu vou dissolver como? Trabalhando no bem, tendo confiança e buscando seguir o exemplo do Cristo. Eu sei que um dia eu vou vencer. Porque quem me falou isso, não mente. Não é? Ele não mente. Se ele falou que aquele que tem fé no porvir, confiança na justiça de Deus, um dia tudo isso vai passar, pronto. Quer motivo maior do que a gente carregar o nosso fardo com Jesus? Quer coisa mais maravilhosa do que a gente, olha, gente, não é fácil eu vou trazer aqui o exemplo de uma colega que educou um filho dentro do que ela acredita enquanto religião, enquanto cristão, dentro do lar, e depois, quando ele chegou aos 15 anos, quando ela menos espera, a notícia é que esse filhinho dela está preso. E ela foi lá visitar na delegacia, foi lá ver o que foi que aconteceu. E antes de falar com o filho, é claro que o delegado aqui chamou ela e conversou, falou, mãe, foi isso, isso. Mostrou a ficha corrida do menino com 16 anos. Tem uma folha corrida na prisão. É isso que levou ele ao que ele está aqui. Aí ela pediu permissão, o delegado trouxe o menino, botou ela na sala com o menino, ela sentou meia hora, isso ela que me contou, na frente dele, chorou, mas não esqueceu de orar. E depois ela falou para ele, por você, a única coisa que eu posso fazer agora é orar e chorar. Porque tudo que você fez com consciência, porque você foi criado na lei cristã, e a partir de agora você vai assumir todo o peso da responsabilidade dos atos cometidos. Ele, calado estava, calado ele ficou, né? E ela disse, mas não deixarei de ser sua mãe, você não ficará sem o meu amparo, toda vez que eu puder te visitar, eu venho te visitar, mas o que eu posso fazer por você é orar e chorar. Abraçou, beijou, ele voltou para a cela e ela foi para casa. E ela faz isso até hoje, que ele continua na penitenciária. Chora
e ora por ele. Visita, leva um pão, leva uma coisinha que pode, né? Mas o que que ela procurou ensinar? O que que ela fez? A mesma coisa que Jesus faz com a gente. A mesma coisa que o Pai faz com a gente. Nós infringimos a lei em determinado momento. Porque ele nos ama, vai passar a mão na cabeça e tirar? Não. Mas ele nos dá uma oportunidade de consertar aquilo que a gente fez de errado. E aí, ele ainda é mais misericordioso, porque nós não somos tanto, né? A gente aprende um pouquinho, mas ainda não é na grandeza do Pai, não é na grandeza do Cristo. O Pai nos ofereceu um professor que nos ensinou como é que a gente pode carregar o nosso fardo dentro da prisão de forma mais leve, sem sofrer tanto. O Pai nos enviou o Mestre Jesus. Esse professor que chegou para nós e disse, pronto, você vai passar por todas as dificuldades, vou te mostrar como passar por isso. Passe com obediência, passe com resignação, enfrente seus desafios com coragem, buscando sempre fazer diferente. Vá e não peques mais. Faça diferente, faça com amor. Se você fez uma receita até agora e ela tá dando bolo solado, é porque tem errado alguma coisa. Na próxima vez que você fizer, leia melhor a receita, mude um pouquinho o ingrediente, que vai chegar ao ponto. E é isso. Quando a gente se conscientizar de que nós não estamos sozinhos. Nós temos quem está do nosso lado, nos fortalecendo e nos amparando. Quando ele não está conosco, tem o preposto, o anjo da guarda, os espíritos auxiliares do bem. E todos que trabalham para o bem, todos eles, no momento de aflição, a gente pode chamar doutor Bezerra. Se doutor Bezerra não puder vir, ele vai mandar um dos auxiliares da equipe dele. A gente chama Chico, se Chico não puder, vem um dos auxiliares dele. Chama por Jesus, Jesus já nos enviou tantos auxiliares, encarnado e desencarnado, e vai continuar. É a gente acreditar. Então, todas as misérias, as dificuldades, as decepções, as dores físicas, que muito nos constrange, né? Que nos deixa muitas vezes até desnorteado, tenha fé. Todos os sofrimentos, eles têm uma razão de ser. Quando a gente acredita e lembra que amanhã, se eu seguir certo hoje, amanhã essa dor não mais me visitará. Se eu sofro com ingratidão de filhos, não eu, graças a Deus, né? É só exemplo. Se eu sofro com ingratidão de filhos, continue amando, continue orientando, continue se dedicando à educação espiritual desses filhos, que eu tenho certeza que lá na frente não vamos mais passar por isso. Se temos um companheiro difícil ou uma companheira difícil, continuemos amando, tolerando, auxiliando no que puder na sua caminhada. E eu tenho certeza que lá na frente não mais serei visitada por essa dor. Muito pelo contrário. Ele irá entender que a proposta do Cristo não é só para mim, é para eles também, e as coisas se transformarão. Num passe de mágica? Não. Com muito trabalho, com muito esforço, muito amor e muita dedicação, fazendo como Cristo nos ensinou a fazer. Ah, mas Cristo já era perfeito. Uma vez eu já ouvi isso na evangelização, falando das qualidades. A gente tem que fazer. Um menininho virou de lá, um rapazinho, falou, tia, mas aí é fácil, Jesus é perfeito. Não é isso que a senhora fala? Que Jesus é Cristo, é perfeito? Mas e nós? Aí eu falei, bom, já que a gente não vai... Está distante, Jesus está distante, na época, e sempre eu uso, olha Chico, olha o exemplo de Chico.
que desde pequenininho enfrentou dificuldades. Uma madrinha que não amava, primeiro perdeu a mãe que ele tanto amava, depois a separação dos irmãos, depois as dores com a madrasta, com a madrinha. Olha, Chico, como é que ele respondia a todas essas dores? Com amor, com respeito, com perseverança, com humildade. E é isso. Se para você está distante olhar o exemplo do Cristo e seguir, olhe aqueles que estão aprendendo com Cristo, mas que já estão lá na frente. Não é à toa que é São Mateus, São José, São João, que a igreja canonizou como santo nesse caso, né? Mas que pelo menos eu os entendo, porque eu já fui católica, mas hoje eu os entendo como espíritos altamente evoluídos. Eles não chegaram a essa condição só porque andaram com Jesus. Não. Eles aprenderam com Jesus. E não só aprenderam só ouvindo, mas passando e testemunhando todos os exemplos que o Cristo deu. Nenhum deles morreu de velhice sem passar por dores. Todos eles experimentaram perseguição, todos eles experimentaram as dores no corpo físico, todos eles experimentaram a separação das pessoas que eles amavam, igual a gente. Só que o que eles fizeram? Aproveitaram para exemplificar como Jesus os ensinou. E é isso que nós somos chamados a fazer. Hoje a gente não precisa enfrentar os leões nas arenas. Hoje a gente não precisa enfrentar a crucificação. A gente só tem que lidar conosco mesmo. Eu não tenho que vencer nem o Monte Everest. Eu preciso escalar o monte das minhas deficiências morais e ir dissolvendo com amor, com trabalho, obediência às leis divinas. E eu tenho certeza que lá na frente, daqui a alguns milênios, eu alcançarei uma condição evolutiva perfeita, como Cristo já disse que a gente vai ser. Ele disse que nós somos deuses, não é? Porque temos a capacidade de fazer brilhar em nós o sol que nós já trazemos. Só que ele está fechadinho, acrisolado dentro de nós. São os nossos potenciais da alma. Dia a dia, trabalhando, desenvolvendo esses potenciais, nós vamos evoluir. Confiando em Cristo, confiando no que o Cristo falou e desenvolvendo o amor. A condição que o Cristo nos deu foi só essa, que a gente ame. E para amar, eu preciso fazer um movimento da caridade. Contudo, Jesus estabelece uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição reside na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas leve é esse jugo e suave esta lei, porque impõe como dever o amor e a caridade. Simples, né? Fácil? É fácil? Lúcia só balança a cabeça, né? É por isso que precisa coragem. Precisa coragem. Para ser humilde, para desenvolver o amor e a caridade, precisa coragem. Precisa que a gente tenha coragem de levantar do sofá e nos lançar ao trabalho. Tornar o nosso lar mais agradável. Através dos nossos pensamentos, das nossas ações, ter mais paciência e tolerância com as criaturinhas que Jesus nos enviou como filho, como marido, como primo, como irmão, né? Toda a nossa família é a nossa primeira tarefa. Vamos iniciar por eles, com dedicação, com amor. Ainda dá tempo. Ah, mas meus filhos já estão grandes. E a gente deixou de aprender?
né? Deixamos de ser filhos? Ou eles vão deixar de ser filhos porque cresceram? Não. Continua ainda e sempre dentro da nossa responsabilidade. Vamos amá-los, não interferir na vida deles, mandando eles fazer isso ou aquilo. Jesus não fez isso. Mas mostrar para fazer com que eles sintam que são amados, que são queridos, que apesar de todas as coisas não tão boas que eles vêm fazendo, continua sendo amado, e lembrar eles que ainda há tempo, assim como é para nós, é para eles. Ainda há tempo de modificar. Não nos esqueçamos do que Cristo disse para Paulo. Não recalcitre sobre o erro. Ou seja, não se aprisione ao passado, não fique só pensando nas coisas erradas que você fez, porque senão a gente não vai para frente. A gente fica atolado no pântano das nossas deficiências, no pântano de nossos erros. Olhemos para frente, busquemos ao redor um galho e vamos nos alçando através do trabalho, da dedicação, amor e caridade. Amar é o sentimento, caridade é o amor em movimento. Não nos esqueçamos do que o Cristo falou e sigamos, porque o fardo com Cristo é leve e o jugo é suave. Amor e obediência, amor e caridade, amor e humildade. E que o Mestre Jesus continue, né, sendo o grande farol da nossa vida. Deixemos que ele faça em nossa vida o milagre do amor, nos propondo, nos lançando ao trabalho constante. É isso para o Evangelho de hoje. Rita, meu amor, faça assim, alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar? Temos 2 minutinhos. Não, Eliane, estou contemplada. Esse contemplada. Então, vamos fazer a nossa prece e aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Então, Rita, pode, vou fechar meu áudio. Então, quem desejar fechar os olhos, Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, queremos, Senhor, te agradecer por estarmos reunidos em teu nome. Pedimos, Senhor, por cada lar que aqui está representado, pelos irmãos e irmãs que estão conectados às nossas vidas. Pedimos por eles, Senhor. Pedimos pelas águas que serão fluidificadas no nosso corpo, nos vasilhames. E queremos, Senhor, em especial, te pedir por esses dias de carnaval, em que muitos irmãos vão perder a vida material, a sua encarnação, por mero prazer, Senhor passageiro. Que possamos, Senhor, vivenciar a alegria cristã. Te rogamos, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que estão passando por grandes dificuldades, com grandes dores, Senhor. E pedimos que eles possam continuar caminhando, porque tudo passa, Senhor, menos o teu amor. Abençoa, Senhor, a todos nós e nos despede, Senhor, na tua santa paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, evangelho concluído. Muito obrigado, minhas irmãs, por me oportunizar o estudo, por estar conosco, e que todos tenham uma semana de muita paz. Oremos, vibremos, paz, luz e equilíbrio para a nossa cidade, né, para cada um em seu local, para os irmãos que estão nos festejos do carnaval, para que eles tenham equilíbrio, que eles não se endividem espiritualmente ainda mais, né?
Vamos orar por esses irmãos, por esses festejos, e sigamos com muita paz, com muita luz, com muitas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo.